Boa noite a todos. Como prometido, terça-feira. A minha ideia é estar aqui toda terça-feira para trazer temas sobre paternidade para vocês. E nessa busca, nesse estudo, eu vou aprendendo junto com vocês. Porque para estar aqui eu preciso estudar, preciso sintetizar as ideias. E a minha ideia é realmente dar os elementos básicos para que os homens que estejam me assistindo se tornem bons pais. Que essa é a minha busca também. Me tornar um bom pai, fazer diferença na vida dos meus filhos. E a gente sabe que hoje o que mais carece na sociedade é bons pais, boas mães, porque com uma formação sólida, as crianças crescem fortes, crescem gente, né? Gente que possa fazer a diferença, e a partir da família é que tudo estão me ligando aqui, deixa eu ver se eu consigo desligar. Estou voltando, espero que tenha voltado. Então, a partir de famílias fortes, existirão filhos fortes, e esses filhos se tornarão adultos no futuro que farão a diferença na vida da sociedade. Na última conversa que a gente teve, na terça-feira passada, está no meu feed, eu coloquei as virtudes cardeais. Então eu quero relembrar essas virtudes com vocês, que são quais? A prudência. A prudência é a capacidade de julgamento criterioso. O homem prudente é aquele homem que tem uma boa consciência. A justiça é o senso de responsabilidade. O homem justo é um homem responsável. Ele não busca só o bem próprio, mas o bem do outro também. Ele sabe que ele tem direitos, mas ele também defende o direito do próximo. A fortaleza, que é aquela coragem, aquela persistência, aquela garra, aquela resiliência de superar as adversidades. E a temperança. O homem temperado é aquele homem que tem domínio de si. Ele tem uma autodisciplina, um autocontrole. E essas 4 virtudes cardeais, além de nós termos que buscá-las para nós mesmos, nós temos e devemos transmitir para os nossos filhos. Então, dessa forma, a gente precisa ser uma liderança forte em casa, uma liderança viril, atenta, presente. Porque quem teve um pai presente, um pai forte, sabe o quanto essa figura foi decisiva na sua vida. E quem não teve um pai forte, um pai presente, sabe o quanto essa figura lhe faltou. O quanto essa figura fez falta. Quanto que é difícil, dizem, e isso está mais do que comprovado, de que um jovem que teve um pai presente, um pai forte, um pai virtuoso e amoroso ao seu lado, é muito mais fácil esse jovem chegar a Deus. É muito mais fácil esse jovem, na vida adulta, recorrer a Deus, saber que Deus é um pai amoroso, um pai firme, um pai justo. Então fica muito mais fácil, inclusive, do filho ter fé. O quanto é importante a figura paterna. Então nós precisamos ser esse pai atuante nessa curta janela de tempo que nós temos na vida dos nossos filhos, na formação dos nossos filhos, porque eles crescem voando, eles voam,
né? O tempo voa, eles crescem num instante. O meu mais velho já está com 10 anos e eu lembro como se fosse hoje o nascimento dele. E quando a gente conversa com pais mais experientes, o primeiro conselho que eles dão pra gente qual é? Olha, aproveita. Aproveita porque o tempo voa. Portanto, nós temos uma missão muito clara e é essa a função do meu canal, que é trazer qual é a função primordial do pai, que é ensinar as virtudes para os filhos. Eu fui ter contato com as virtudes humanas com 35 anos. Eu nunca ouvi falar nas virtudes humanas. Mas elas são a base humana que nós precisamos para viver nessa terra. E são elas, as virtudes humanas, que nos dão a felicidade e que vão gerar felicidade para os nossos filhos. Porque o que um pai quer? O que um pai amoroso deseja? Ele deseja ver os filhos fortes e felizes. Hoje, na infância e na vida adulta. E esse é o pulo do gato, esse é o centro da questão. Se nós tivermos que fazer uma coisa só, é ensinar as virtudes. E ensinar sistematicamente as virtudes. Então, se vocês nunca ouviram falar nas virtudes, como eu nunca ouvi falar até meus 35 anos, e quando eu me deparei com elas, eu fiquei maravilhado e vi o quanto eu era pequeno perto delas, dessa meta de alcançar as virtudes, que é uma busca pela vida inteira. Quando a gente conhece as virtudes, a gente tem trabalho para a vida toda e é um trabalho gratificante. Não existe mais monotonia na vida. E a partir dessa aproximação a gente se torna mais feliz com certeza. Tá? Então, essa live aqui eu quero iniciar como que a gente faz para ensinar sistematicamente as virtudes para os filhos. Eu vou dar uma pincelada sobre isso. A minha ideia é ir aprofundando à medida que as lives forem acontecendo. Mas o principal de hoje, desse meu encontro breve aqui com vocês, é derrubar um mito. Um mito que está perpassando a cabeça de muitos. E eu mesmo, quando estava nos meus primeiros filhos, eu tenho 5 filhos, para quem não sabe. Lá em 2010 o Mateus nasceu, que é o meu mais velho. E eu não tinha tanto claro isso, eu não tinha tão claro isso na cabeça. E o primeiro mito que a gente tem que derrubar é o seguinte: muitos acham que as crianças nascem prontas e que o trabalho dos pais, na verdade, é esperar o tempo passar e não atrapalhar o processo. Porque eles são tão lindos, tão fofinhos, tão meigos, tão sorridentes. Poxa, começaram a vida agora. São tão cativantes. Né? Quando a gente olha para uma criança, a gente acha tão cativante que a gente se inclina e a gente acha, olha, esse ser aqui é um ser novo, é um ser superior a mim. E na verdade, olha, eu aprendo tanto com essa criança. Ele é meu mestre. Porque essa criança ela veio para me iluminar, ela veio para me engrandecer, para me ensinar. E isso é um pensamento errado, isso é um mito, é uma falácia que a gente tem que desmontar aqui, agora. O que na verdade são as crianças? São crianças lindas sim, maravilhosas sim, são novas, estão começando a vida agora. Em última instância, são vidas confiadas por Deus a nós. Então Deus confia na gente.
para que a gente eduque e para que a gente ensine, para que a gente forje o caráter de cada uma. Portanto, pensar que elas vêm prontas, que elas são tão perfeitas, são tão carismáticas, a ponto de eu aprender com elas e que, poxa, o meu trabalho é só não atrapalhar o processo do tempo. Isso é falso, porque qual é o nosso dever? É forjar o caráter. E as crianças, elas vêm como um HD em branco, usando uma linguagem, né, tecnológica. Elas são um HD em branco, elas não vêm prontas. Muito pelo contrário, elas estão começando agora. Quem são os responsáveis por forjar-lhes as virtudes e direcionar-lhes um caráter rijo, reto? Quem é que vai... Outro dia eu li em algum lugar que 90% da vocação dos nossos filhos depende dos pais. O que nós vamos ensinar para os nossos filhos? Porque se nós ensinarmos a honestidade, eles serão crianças honestas. Então essa ideia, esse mito de que elas vêm prontas é falso. E as virtudes, por mais que eu tenha tido contato há pouco tempo e as pessoas nunca terem ouvido falar, elas remontam à Grécia. E o cristianismo trouxe as virtudes de forma sistemática para a sociedade e, baseada nas virtudes, fundou a civilização ocidental. E a minha missão é trazer essas virtudes para a função do pai. Porque hoje eu percebo e tenho lido muito que o homem está perdido em relação ao seu papel. Por quê? Porque tem que trabalhar muito, porque tem muitas obrigações, porque a vida é corrida, porque não tem tempo e porque tem uma mulher e acredita que a mulher tem mais pendor para educar os filhos, tem mais jeito. Muitos homens falam isso e pensam assim: ah, minha mulher cuida da parte da educação dos meus filhos e eu trabalho. Só que isso é um erro tremendo, porque a mulher tem muito talento pedagógico, sim, tem muita sensibilidade, sim, tem uma visão, ela alcança lugares e temas que a gente não alcança, mas a visão do homem é complementar à da mulher. Se a mulher ficar sozinha nessa missão tão importante de educar os filhos, necessariamente a educação dos filhos será uma educação parcial. Mesmo a mulher tendo muito talento, muita dedicação, muito amor pelos filhos, muita abnegação, o papel do homem é indelegável, é insubstituível. E a mãe não consegue ser pai. E o pai também não consegue ser mãe. Então, o trabalho conjunto é uma visão complementar. Um tem que emprestar a visão para o outro e se complementarem. E aí sim, dentro da instituição família, essa família vai ganhar força. Porque a mulher não vai estar sozinha. Ela já ama o que faz, ela faz com muita abnegação, muito sacrifício. Mas se os homens entram e quando eles entram, essa família fica imbatível. Por quê? Porque a mulher fica menos sobrecarregada. O homem chega em áreas que só ele chega. Principalmente a partir dos 8, 9 anos, que precisa mais de um acompanhamento de perto, uma exploração do mundo. O homem é a ponte entre o seio familiar e o mundo.
de sair, de andar de carrinho de rolimã, de fazer uma exploração no bosque, de colecionar inseto, de firmemente corrigir os filhos. A mulher é fundamental, mas o homem também. E nós, homens, não podemos negligenciar isso, porque a formação do caráter dos nossos filhos é decisiva para a felicidade deles. E quando o homem entra, fica completo. Fica completo. Portanto, é muito fácil ver esse mito que eu tô derrubando aqui, que as crianças nascem prontas. É só você ver, né, tem um queridíssimo amigo aqui, professor Rodrigo Mota, né? Tem um amigo muito querido aqui, Felipe. Ambos têm filhos pequenos. E quem tem filho pequeno, ou quem é professor, quem está lecionando, vê com clareza que as crianças têm tendências egoístas, egocentristas, de não querer dividir o brinquedo, de ser impulsivo, não conseguir refrear os sentimentos, serem muito emocionais, né? E às vezes de tenderem a mentira, porque ainda estão em formação. Então eu gosto de dizer que as crianças são adultos em treinamento. Se eles estão em treinamento, eles precisam da presença do pai e da mãe ali juntos. E como os homens, em sua maioria ainda, trabalham muito e estão buscando o pão de cada dia, que isso é lícito, isso é honesto, isso é digno, mas não podem negligenciar o maior empreendimento de suas vidas, que é suas famílias e a formação dos seus filhos. Então, essa tendência hedonista, por exemplo, se eu deixar meus filhos numa sala, num quarto, cheio de guloseimas, eles, pode ser, tem grandes chances deles ficarem o dia inteiro comendo guloseima. Talvez o mais velho já tenha um pouco mais de consciência, mais de temperança, porque a gente conversa, a gente trabalha e a maturidade vem. E como eu tenho conversado que a educação é a longo prazo, a gente tem que ter paciência. A gente tem que ter serenidade e paciência de que eles vão errar, eles vão deslizar, eles vão tender a cultivar alguns vícios. Mas nós, como pais amorosos e tenazes, nós estaremos ali sabendo que é a longo prazo. Os frutos virão em 10, 15 anos. Então o meu mais velho provavelmente não ia comer tanto, por ele já ter um pouco da virtude dali da fortaleza, da temperança, mas as pequenas viveriam de doce. Então o que a gente tem que fazer como pai? Mostrar o certo, o errado, e preencher esse HD vazio. Eles não vêm prontos. Se nós relegarmos esse papel só às mães, é uma injustiça. É uma injustiça tanto com as mães, porque elas ficam sobrecarregadas, e com as crianças. Crianças que 100% tendem a mentir. Normal, a gente não vai crucificá-las por isso. Por quê? Porque estão em formação, estão em crescimento. Nós diremos com toda a serenidade, com toda a tranquilidade do mundo, que mentir não é bom. E aí entra o papel do pai e da mãe, com constância, com persistência, preenchendo esse HD vazio e forjando as virtudes. Eu lembro que o primeiro pediatra do meu mais velho,
Ele, apesar de pediatra, apesar de mais velho do que a gente, apesar de atender centenas de crianças, tá, no mês, no ano, ele aderiu deliberadamente a essa teoria de que as crianças eram perfeitas, imaculadas, prontas, e que elas ensinavam os pais. E que os pais tinham o único dever e missão de não atrapalhá-las, de não serem uma pedra no sapato dos próprios filhos. E essa foi a orientação que o pediatra deu para mim e para Renata. Olha, pais, tá vendo essa criança fofinha aqui, linda? Não atrapalhem ela. Não estraguem ela. Porque eu tenho visto muitos pais estragando os filhos. Sabe? Não façam isso. Deixa que o tempo vai agir e eles vão crescer lindos, formosos e felizes. Mas isso é falso. Se nós deixarmos nossos filhos à deriva, eles podem aderir ao crime. Porque eles não vão saber o que é honestidade, o que é o valor do trabalho. Eles podem ser mentirosos, crônicos, porque eles não sabem o valor da verdade. Eles podem aderir às drogas, eles podem tomar caminhos os mais adversos, porque não tiveram a orientação de base. Então, para encurtar, para não tomar mais tempo de vocês, para não ficar muito cansativo para ninguém, eu quero reforçar aqui que a missão do pai é forjar o caráter, ensinar as virtudes, desde tenra idade. E eles dependem, eles são ávidos. Nossos filhos olham para a gente esperando por isso. E mais, eu posso acrescentar o seguinte, que eles só se sentirão amados, eles só se saberão amados se tiverem a presença firme e amorosa do pai e da mãe. Pais e mães que aderem a essa teoria que eu estou derrubando aqui, e que existem pediatras, existem profissionais de saúde, psicólogos, médicos que aderem a isso, aderiram porque não tiveram contato com o berço da civilização ocidental, que são as virtudes, do heroísmo, da abnegação, da fortaleza. Então nós precisamos urgentemente abraçar esse papel. Abraçar esse papel com a certeza de que, se nós tivermos êxito nisso, nós seremos felizes. Porque os pais que chegam lá na velhice, 60, 70 anos, e não tiveram êxito na educação dos filhos, contaram só com o tempo, esperaram só o tempo passar e trabalharam de forma irrefletida e exagerada, e deixaram os filhos à deriva, eles se frustram porque eles veem que eles não fizeram o que deviam. Então vale a pena, porque é o nosso maior empreendimento. Se nós virmos os nossos filhos no futuro fortes, formando suas famílias, pessoas honestas, pessoas probas, pessoas que servem as outras, nós nos realizaremos. Existem casos de grandes CEOs de empresa que perseguiram o topo da empresa, conseguiram, depois de anos de abnegação, de trabalho árduo, quando conseguiram, olharam para o lado e perguntaram: cadê a minha esposa e meus filhos? Não os viram. Cadê? Já tinham se divorciado, os filhos já estavam com barba na cara.
por caminhos que eles não esperavam e que frustraram todo mundo. Caminhos de infelicidade. Tá? Então a gente tem que conciliar a maior missão da nossa vida, que é ser chefe de uma família, e embaixo disso, nosso trabalho, nossa parte social e tudo mais. Existe uma ordem para isso. Portanto, o tempo não vai resolver a educação dos nossos filhos. Existem homens de 1,80 m, 1,80 m, basta um prato de feijão, arroz, o tempo passar, os anos passarem. Os nossos filhos vão chegar a 1,80 m, vão ser mais altos, mais bonitos, mais tonificados que a gente. Só que eles precisam ter caráter. Não adianta ter 1,80 m desonesto. E digo mais, tem muita que não é reta no caráter. E aí pisa nos outros, e aí é desonesto, e rouba. Então, a nossa missão não é só técnica. Nossos filhos têm que ter instrução? Tem que ter instrução. De uma boa escola, saber uma boa matemática, um bom português. Mas mais do que isso, e antes do que isso, eles precisam ter as virtudes. Então, o Rodrigo colocou perfeitamente, meu amigo querido Rodrigo Mota. E eu faço o exercício de reflexão com vocês o seguinte: se nós tivermos sucesso no lar, pensando num radicalismo, tá? Sucesso no lar e insucesso no trabalho, nós seremos felizes. Claro que nós temos que buscar também o âmbito profissional. Mas pensando assim em extremos. E se nós tivermos no oposto fracasso no lar e sucesso profissional, nós não seremos felizes. Isso está comprovado empiricamente por vários estudos, várias análises, né? E a gente não precisa ir longe, é só a gente olhar. A gente conhece bastante gente. Tá? Portanto, nossos filhos chegarão a 1,80 m. Né? Estou colocando 1,80 m como um simbolismo aqui. Mas eles têm que ter caráter. Caráter. Eles têm que... E mais um parâmetro é o seguinte: quando que nossos filhos estarão criados? Eu já falei isso bastante, eu quero resumir aqui. Quando eles souberem cuidar de si? Não. Ainda não chegou na fase final. É quando eles souberem cuidar de si e de alguém. Cuidar de alguém além dele. E quererem isso. Porque esse é o papel de um homem de família. Quando a gente casa, a gente tem que cuidar da nossa esposa. Quando os filhos vão nascendo, a gente tem que cuidar dos filhos. E um garotão de 1,80 m, egoísta, que não sabe amar, que não sabe servir, vai ter muita dificuldade de manter um casamento feliz. Muita dificuldade. Porque no casamento a gente não pode entrar com uma mentalidade egoísta. A gente tem que entrar com uma mentalidade de serviço. E os casamentos mais longevos, vocês podem ver, são casais com esse espírito de serviço um para com o outro. Então eu exorto a todos a entrarem de cabeça nos lares, nos seus lares, para não sobrecarregarmos nossas esposas e darmos uma educação completa para os nossos filhos. Tá? Então o segredo, como é que a gente vai fazer para incutir as virtudes dos nossos filhos? Eu só vou dar uma pincelada, eu vou encerrar e depois a gente detalha mais, para não ficar muito longa. São alguns passos. Primeiro passo para os nossos filhos
absorverem uma virtude é o exemplo. Mais do que ouvir, eles veem. Por isso o convívio com pai e mãe é fundamental. E por isso que os eletrônicos são um grande vilão na educação dos filhos. Isso é pacífico. O que os eletrônicos fazem? Eles roubam o tempo de convívio familiar. Eles roubam o tempo. Enquanto um garoto está no computador, ou na TV, ou no tablet, ele está sendo privado de convívio familiar, tanto com os irmãos quanto com os pais. E ele está privado da observação do lar. Ele não consegue ver o pai trabalhar, ele não consegue ver o pai decidir alguma coisa no telefone, ele não consegue ver o pai conversar com a mãe, gerenciar a casa, não consegue perceber as reações do pai porque ele está no eletrônico. Então o eletrônico ele tem que ser considerado um inimigo na formação. Ele pode ser utilizado? Pode, cada família vai ter um critério. Mas com comedimento, com parcimônia. E o mínimo possível. Então aqui em casa a pressão é tremenda para que eles ganhem um PS5. Eu não vou dar. Não vou dar. Tá? Eu deixo, o que eu estou tentando fazer é deixar de vez em quando um aplicativozinho no meu celular. Algum joguinho para satisfazer, mas muito pouco. 15 minutos, 20 minutos, tá? Final de semana. Tá só como exemplo. E eles sabem que o eletrônico corrói a memória, que não deixa inteligente, que limita o futuro deles. Então eu já estou trabalhando essa questão de forma bem racional, bem tranquila, para que eles entendam por quê. Então o primeiro passo é o exemplo. Ele vai ver o pai dele atendendo um senhor, um mendigo, que tocou a campainha e o pai dele juntar uma cesta básica e dar para esse mendigo. Ele vai ver a virtude da generosidade. Ele vai ver, é o exemplo. O pai dele vai entrar, não vai falar nada sobre a generosidade, só que ele já está no coraçãozinho dele o que é a generosidade na prática. Isso é um exemplo. Tá? Ele vai ver o pai dele tendo paciência com a mãe. Em alguma situação que a mãe esteja um pouco mais irritada, um pouco mais cansada, ele vai ver o pai dele de forma serena e firme e viril, tendo paciência com a mãe. Ele vai ver, poxa, isso é uma virtude. A segunda forma é a prática dirigida. Então, primeira camada é o exemplo, segunda camada é a prática dirigida. Como que a gente faz para solidificar, para internalizar ainda mais uma virtude no coraçãozinho dos nossos filhos? Prática dirigida. Ó, vou criar aqui uma prática dirigida para que ele cresça em generosidade. Eu vou pegar meus filhos e vou levar num asilo. É a prática dirigida. Eu vou levar num orfanato. Ou então outra virtude, a virtude da ordem. Isso tudo dá trabalho. Sem dúvida dá trabalho. Virtude da ordem. Eu quero que o meu filho seja mais ordenado, eu vou fazer essa segunda camada da prática dirigida, eu vou pegar meus filhos e vou organizar o quarto. Ó, meus filhos, é assim que eu organizo. Ó, esse brinquedo, vamos escolher um lugar para ele, ó, é aqui. Ó, esse caderno é aqui. Ó, essa caneta aqui é nesse estojo. Pega item por item e vai mostrando cada lugar desse item. Isso é uma prática dirigida. Fez, na próxima vez, deixa eles fazerem. Provavelmente eles não vão conseguir botar naquele nível de organização, mas ótimo. Pode ter uma segunda, uma terceira, uma quarta prática dirigida que vai refinando o procedimento. Isso pode ser feito em qualquer virtude. Estou dando os exemplos. Alguns poucos eu quero aprofundar. E a terceira camada é a palavra. A palavra só vem depois. Ela não pode vir antes. Essa palavra é uma conversa orientadora.
Por exemplo, a virtude da generosidade. Eu quero que meu filho seja generoso. Com 18 anos, ele tem que ser generoso. Eu já dei o exemplo, voluntária e involuntariamente, né? Eu fiz questão que ele visse. E para eu dar o exemplo, eu também tenho que crescer nisso, nas virtudes. E por isso que é muito importante esse trabalho de pai, porque a gente cresce. Quando a gente trabalha nas virtudes, isso é totalmente diferente de programação neurolinguística, de coach, de tudo. Porque nada disso ensina as virtudes. E 99% do que tem na internet são técnicas psicológicas de inebriamento, de envolvimento psicológico, que em 1, 2 dias, em uma semana se esquece, não bota em prática, e mesmo que bote em prática não gera virtudes. O que faz a diferença são as virtudes. Isso depois a gente pode fazer uma live só sobre isso. Então, já dei o exemplo da generosidade, por exemplo. Já fiz a prática dirigida de levar um asilo ou um orfanato. E depois eu vou usar a palavra, um discursinho teórico, mas só depois. Explicar, poxa filho, você sabe a origem daquelas crianças? E aqueles velhinhos no asilo? Viu como eles ficaram felizes? Olha como é importante a gente ser generoso. Poxa, nós estamos aqui numa vida temporária. A gente precisa fazer boas obras, a gente precisa fazer o bem. Viu como gerou alegria e felicidade não só neles, mas na gente também? Vamos ver o que é a virtude da generosidade? Pega um livro que fala sobre generosidade, sobre as virtudes humanas, de uma boa fonte. Lê teoricamente, ó, generosidade é isso aqui. Pronto. Aquela palavra vai selar aquele exemplo e aquela prática dirigida. E a palavra, depois da explanação teórica, dependendo da idade da criança, vai ser mais ou menos profundo, mas ela vai dar um racional que ele nunca mais vai esquecer. Ele vai ter a visão do exemplo, ele vai ter a ação da prática dirigida e ele vai ter a audição da palavra, a razão dele. Tudo vai fazer sentido para aquela criança, e para aquele jovem, e para aquele adulto, e para aquele ancião. Aquilo vai ficar naquele ser humano pro resto da vida. E aí o pai vai estar fazendo a diferença na vida do filho. Não é só deixar o tempo agir, porque o tempo não vai preencher esse HD vazio. O tempo não vai forjar essa criança por tentativa e erro. Então a gente precisa ser profissional em ensinar sistematicamente as virtudes para os filhos. Para isso a gente precisa crescer, a gente precisa estudar, a gente precisa crescer. E a minha ideia aqui é facilitar esse caminho. Tá? E a palavra também serve para encorajar. Filho, vai lá que você consegue. Vai lá, eu sei que, poxa, seria mais fácil a gente ficar aqui na televisão nesse domingo, depois do almoço. Pô, mas vamos lá, vamos praticar o bem, vamos fazer o bem. Encorajar. Filho, você é capaz, você vai ser um grande homem. E aí entra na questão da autoestima, que também futuramente eu quero aprofundar. A autoestima é essa autoimagem que deve ser sadia, no ponto exato, para que a gente se relacione bem com os outros, sem vaidades e sem se achar menor do que ninguém. A gente não é maior nem menor. A gente é ser humano. Como o outro que está na minha frente também é um ser humano. Eu não sou maior nem menor do que um rei da Arábia, do que, sei lá, presidente do Brasil, do que um ricaço, do que uma pessoa desprovida de bens materiais. Não. Então,
somos seres humanos, tá bom? Então, queria encerrar aqui. Só foi uma breve introdução de como a gente pode aprofundar. E o foco principal era derrubar esse mito de que as crianças nascem prontas. E convidar a todos a entrarem de cabeça no maior empreendimento de suas vidas, que são nossas famílias, que é a formação dos nossos filhos. Escola não resolve, o tempo não resolve, cursos técnicos profundos em Harvard não resolvem. Instrução eles precisam, mas antes disso, eles precisam de uma moral reta e elevada. Então agradeço vocês que participaram, que assistiram hoje aqui comigo, esse resumo da missão do pai, do que tem que fazer, de quais são os passos que tem que fazer. E espero contar com vocês nas próximas para que a gente aprofunde cada vez mais nessa missão bonita, urgente e indelegável, que é ser um bom pai e que a gente sabe que é uma janela curta de oportunidade que a gente tem. Um forte abraço a todos.